Bem-vindos a mais um Marcelo Bolinha Responde. Manda pergunta, manda um comentário que eu respondo aqui. Mais uma pergunta, agora é o Nélio. Bolinha, às vezes você usa uma faca com o cabo azul, mas eu não encontrei ela no seu site. Não, Nélio, essa faca ela não tem no meu site, tá? Essa faca eu ganhei no campeonato em Belfast, na Irlanda do Norte, do World Butcher Challenge em 2018, tá? Que é essa daqui, ó, tá? Essa faca aqui, os participantes do campeonato, todos ganharam um conjunto. E nós, o time brasileiro, também ganhamos. Então essa faca é uma faca promocional daquele campeonato mundial, tá? Então nós brasileiros, o time ganhou, nós temos, cada um ficou com algumas, tá? E as minhas eu tenho usado, que são facas muito boas, tá? É da marca F-Dick, elas são alemãs, tá? Adriano pergunta: Bolinha, que história é essa de deixar a carne descansar? Pô, Adriano, essa pergunta aí é boa, tá? Assim, ó, eu sou assador e açougueiro, tá? Deixar a carne descansar, pra mim, tá? Eu sei que a minha resposta vai dar polêmica, mas eu não gosto. Eu não gosto porque aqui no Rio Grande, principalmente em dias frios, se pegar a carne da churrasqueira e botar na mesa para esperar ela esfriar, quando tu voltar já vão ter cortado. Alguém vai pegar a tua faca e vai cortar, tá? Porque o pessoal que não quer esperar ela esfriar, não. O pessoal quer comer a carne bem quente. E o suco que o pessoal diz que escorre na tábua, ô meu amigo, pega o pãozinho francês, já sai molhando o suco e come o pão. Assim como tem vídeo que eu já fiz aí, entendeu? Então realmente eu não deixo a carne descansar, tá bom? Pergunta agora do Lúcio Gertal. Se tem algo pior que limpar grelha, eu não sei. Como tu limpa as tuas grelhas, Bolinha? Tem alguma dica? Tem. Primeiro, eu uso grelhas com materiais muito bons, tanto de ferro como a de inox. A de inox, depois de assada, tá? Eu sempre procuro lavar ela ainda meia quente, que a gordura tá fácil de tirar. Você pode pegar um tijolo e esfregar no inox para lavar, né, para tirar todo o grosso, depois você lava. Ou pode pegar também o pão francês, deixa ele endurecer, torra ele ou deixa ele endurecer, fica bem duro, tá? Fica quase uma pedra. Você pega o pão francês e esfrega nas grelhas, tá? Ele vai limpando, faz uma farelama, vai limpando tudo, fica bem limpinho, tá? Ou também aqui no sítio, pra mim é muito fácil lavar. Eu pego a grelha, deixo no lago ali, uns dias de molho, tiro, depois passo a escovinha, ela tá limpinha. Mas isso é pra quem tem sítio, né? No caso da grelha de ferro, muitas vezes quando termina o churrasco, fogo de chão, pega a grelha e gira ela. Bota ela assim, a parte que você assou a carne, direto na brasa. Aí a brasa faz uma fumaceira lá e vai queimando toda aquela gordura que tinha ali no ferro. E depois fica muito mais fácil de lavar também, porque queimou aquela gordura, tá? Essa também é uma grande dica e é muito costumeiro, é muito tradicional fazer isso, de limpar a grelha de ferro no churrasco de fogo de chão. Bolinha, por que você só faz eventos aí no sul? Tem que vir para São Paulo. Lima, tu não tá me acompanhando nas redes direito, meu amigo. Eu viajo por todo o Brasil e até exterior fazendo eventos. E faço em São Paulo, sim. Inclusive esse ano eu tinha uma renda gigantesca para São Paulo, mas não deu por causa da Covid, né? Mas fiz muitos eventos em São Paulo e vou fazer, sim, com certeza, tá? Então, fica de olho na minha agenda aí, que você vai ver que eu vou fazer vários eventos em São Paulo. Oi, Marcelo. Dizem que se deixa a churrasqueira um pouco virada meio que para fora. É só deixar os espetos mais para cima, que pega bem mais de lado. E não tem problema de mexer com fogo. Já queimando, já fiz e não funciona. Com fogo já queimando, já fiz e não funciona. Mas se fazer certo, dá certo. O que você acha? Cara, eu acho de fazer a pergunta de novo, porque eu não entendi nada. Agora vem outra pergunta aqui. A Juliana, agora é uma moça, tá? Mandou essa. Bolinha, meu novo namorado é um amor, mas prepara o pior churrasco do mundo. Tem dias que dá até saudade do ex. Pô, Juliana, não fala uma coisa dessa, entendeu? Faz o seguinte, Juliana. Pede pro teu namorado olhar os meus vídeos lá então. Os meus, mais de muita gente que manda bem no churrasco, aí nos canais do YouTube, tá? Nas redes sociais também. Ou fazer curso online ou presencial, que não tem mistério em fazer churrasco. Ou teu namorado é muito sovina, ó. Não quer gastar numa carninha boa, tá? Porque uma carne boa também, ela é um pouquinho, né? Mais cara que as mais acessíveis, né? Então, se ele não comprar uma carne boa e não fizer um churrasco bom, ó, tá na hora de pensar em voltar pro ex para comer um bom churrasco, hein? Quem sabe? Pergunta da Geilson. Oi, Marcelo, comprei uma grelha sua e quero fazer picanha. É a carne que eu e minha esposa mais gostamos. Me dá umas dicas para não errar no preparo dela. Geilson, eu gosto de fazer picanha inteira, tá? Na grelha, bota a carne primeiro na parte de baixo, aí tostou embaixo, vira a parte de cima e aí você tosta a gordura. Tá pronto, serve.
Mas se você acha que você vai errar, faz de uma maneira muito simples, tá? Dá um calorão forte na parte de baixo da carne, vira, dá um calorão forte na parte da gordura, traz de volta para a tábua e faz ela em medalhões mais ou menos no máximo em 2 dedos. Ao comprido ou mesmo seguindo ali a parte dela, né? Seguindo como ela é triangular, vai seguindo assim. Porque se ela é boa, se ela é de qualidade, não tem problema nenhum cortar a favor ou contra a fibra, não vai mudar nada. Ela tem que ser de qualidade na hora da compra, tá? E aí você fez ela em fatias, aí essas fatias fica muito mais fácil de você grelhar. Desse jeito não tem erro, tá? Aí você não vai errar nunca mais e sua esposa vai ficar muito contente. Tá boas as perguntas, hein, gente? Então por hoje é só. Continua aí mandando as perguntas que eu vou continuar te respondendo. Então semana que vem tem mais Marcelo Bolinha Responde. Aguardo vocês. Não percam, hein? Cada semana tá um vídeo melhor.